Olá! A aula de hoje vai ser sobre substâncias puras, misturas e distribuição eletrônica. Diferenciar substância pura. Olha, para ser considerada uma substância pura, deve ter apenas um único tipo de molécula dentro de sua composição. Por exemplo, eu quero pegar um recipiente que contenha água. Todo meu recipiente dentro só pode existir moléculas de água. Não pode ter nenhum tipo de substância diferente, senão ela não vai ser pura. Acontece que tem dois tipos de substâncias puras. Tem aquelas que a gente chama de substância pura simples, e tem aquela que a gente chama de substância pura composta. É chamada de substância pura simples quando todas as moléculas desta substância pura, você vai olhar dentro da molécula e todos os átomos são iguais, tipo essa. É uma substância pura porque as moléculas todas são iguais e ela é chamada de simples porque dentro da molécula os átomos são iguais. Aqui também é uma substância pura, porque todas as moléculas são iguais, só que ela é chamada de composta porque dentro da molécula os átomos são diferentes. Tá? Então, substância pura formada por um único tipo de elemento químico, ou seja, tem um único tipo de átomo. Então, aqui eu tenho conjuntos diferentes mostrando, né, diferentes conjuntos de substâncias puras. Então, está mostrando ali o gás hélio, só tem átomos de hélio, gás oxigênio, eu tenho duas moléculas, pode olhar que as moléculas só têm átomos de oxigênio, também tem duas moléculas, só tem átomos de oxigênio, tem o fósforo, só tem o átomo de fósforo. Agora, a substância pura composta, eu tenho dois elementos químicos ou mais. Então, olha lá, o gás cianídrico, eu tenho o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Ou seja, eu tenho duas moléculas, as minhas moléculas são iguais. Para falar que eu tenho uma substância pura, só que dentro da molécula ela é formada por elementos diferentes, tá? Então, vamos ver nesta fórmula. A letra A, eu tenho CO2, que é o gás carbônico. A cada elemento, se não tem numeração nenhum índice embaixo, a gente pode colocar o número 1. Então, nesta fórmula, eu tenho um átomo de carbono, 2 de oxigênio. Eu vou ali e coloco, ó, eu tenho um total de 3 átomos. Eu contei tudo. Eu tenho 2 elementos químicos. Ou seja, eu contei os átomos diferentes. Nesse caso, eu tenho uma substância composta, porque eu tenho elementos diferentes. Fe. Repara que aqui eu contei o E, não contei o E, porque o E é minúsculo. Todos os símbolos que têm duas letras, né? Nesse caso, a letra E é minúscula, então ela está grudada na letra maiúscula, é o ferro. Aí eu tenho um átomo, um elemento químico, e nesse caso é uma substância simples. Então, agora dá uma olhada na letra C. Aquele A minúsculo, então, pertence ao B, é o bário. Então, eu vou contar como um átomo. Dentro do parênteses, eu tenho o oxigênio 3, o nitrogênio 1. Se eu quiser saber o total de átomos, primeiro eu somo quantos átomos tem dentro do parênteses. 1 mais 3, eu tenho 4. Todos os átomos que estão dentro do parênteses tem que multiplicar pelo número que está fora do parênteses. Então, 4 vezes 2, 8. Acontece que eu tenho um átomo de bário fora do parênteses. Então, 8 mais 1, 9. Então, eu tenho um total de 9 átomos. Agora, quantos elementos eu tenho aí? Eu tenho 3 átomos diferentes. É o bário, o nitrogênio e o oxigênio. E é lógico que aí é uma substância composta, porque eu tenho elementos químicos diferentes. Vamos ver como seria num desenho.
Se eu quiser saber o número de átomos, de elementos químicos e de moléculas e de substâncias simples e de substâncias compostas dentro de um conjunto. Ó, se eu peço o número de átomos, eu devo ter que contar as unidades, certo? Então, você vai contar as unidades. 2, 3, 4. Então, se você começar a contar quantas unidades que você tem aí, você vai contar tudo. Vai dar um total de 11. Porque os átomos são todas as unidades. Quando ele pede os elementos químicos, então, elementos químicos, lembra? Você teria que contar os átomos diferentes. Então, você vai contar as unidades diferentes, certo? Então, os diferentes são esse, tem o amarelinho e o verdinho. Então, eu tenho 3. Moléculas. As moléculas, você iria contar as uniões. Tem uniões de átomos iguais, uniões de átomos diferentes. Então, contando as uniões, eu tenho um total de 4. Agora, substâncias simples. Substâncias simples, para ser substância simples, a união tem que ser de átomos iguais. Então, repara, eu tenho aqui união de átomos iguais e união de átomos iguais. Repara que essa substância aqui é exatamente igual a essa. Então, se ele quer saber quantas substâncias simples eu só tenho uma. Agora, substância composta. Substância composta é a união de átomos diferentes. Então, eu tenho esta molécula, eu tenho esta. Aqui, elas são moléculas diferentes. Então, esta molécula é de uma substância, esta molécula de baixo é de outra substância. Então, eu tenho 2 substâncias compostas. Misturas homogêneas. As misturas homogêneas também são chamadas de solução. São aquelas em que você não consegue perceber as substâncias separadas. Quando você olha, você vai ver apenas uma fase. Depois de misturadas, é como se existisse apenas uma substância. Exemplo, água e sal. Você vai pegar a água, colocar um pouco de sal e misturar. E quando você olhar, você só vai ver a água. Então, você vai ver apenas uma fase. Misturas heterogêneas. Aí não. Você passa a ver 2 fases ou mais. Você vai colocar as substâncias e elas não vão se misturar. Então, você não pode mais chamar de solução. Ok? Então, agora, você passa a ver as fases. Se eu colocar água, óleo e areia, vou ver as 3 fases, porque nenhuma delas irão se misturar. Vamos agora falar um pouco sobre o átomo, relembrar. Um átomo tem núcleo e eletrosfera, lembrando que no núcleo ficam os prótons e os nêutrons, na eletrosfera ficam os elétrons. No momento, a gente vai estudar a parte da eletrosfera. Na eletrosfera, existem até 7 camadas representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. São nessas camadas onde ficam os elétrons. Então, tem o centro, o núcleo do átomo, e tem as camadas. A camada K é a mais próxima do núcleo. E aí começam a ficar os elétrons espalhados por esta camada. Então, eu fiz uma tabela mostrando o número máximo de elétrons em cada camada e o nível de energia. Então, a camada K é conhecida como nível 1, a camada L nível 2, e quantos elétrons cabem no máximo em cada camada. As camadas, elas são subdivididas em subcamadas, que também são chamadas de subníveis. Esses subníveis são representados por letras minúsculas S, P, D, F. E dentro de cada subnível cabe uma quantidade de elétrons, que
são representados acima dessas letras. Dentro do subnível S, cabe no máximo 2. No subnível P, cabe no máximo 6. No D, 10. E no F, 14. Então, esses números é o máximo de elétrons que cabem dentro de cada subnível. E para que os elétrons cheguem nesses subníveis, tem que ser nesta ordem. Então, agora, vamos fazer o diagrama de Pauling. Primeiro, eu vou colocar as camadas K, L, M, N, O, P, Q com o total de seus elétrons. A camada K é representada pelo nível 1. No nível 1, só cabem 2 elétrons, então vai ficar 1s2. A camada L é representada pelo número 2. Como são 8 elétrons, 2s2, 2p6. A camada M, 3s2, 3p6, 3d10. Depois 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. 6s2, 6p6, 6d10. 7s2, 7p6. Para ser um diagrama de Pauling, então agora nós vamos fazer linhas diagonais neste sentido. Todas nesse sentido, não pode ter erro. Para ler o diagrama de Pauling, sempre começando daqui de cima, você vai começar de trás até terminar a seta. Quando terminar a seta, você volta, começa de novo, desce a seta, volta, e aí você começa de novo. 2p6, 3s2. Terminou a seta, volta. 3p6, 4s2. Terminou a seta, volta. 3d10, 5p6, 4p6, 5s2. Sempre que terminar a seta, você sempre vai voltar, ok? Vamos ver um exemplo para usar esse diagrama de Pauling. Digamos que a gente peça a distribuição eletrônica e em camadas. Do sódio, que tem número atômico 11. Então, aqui está o diagrama de Pauling. Lembrando que vai começar por aqui. Então, começa 1s2. Terminou a seta, volta. 2s2. Terminou a seta, volta. Por aqui, 2p6. Contando os elétrons. 2, 4, 10. Quer chegar no 11? Falta só mais um. Depois do 2p6, o próximo é 3s2. Se você colocar 3s2, vai para 12. Você quer só mais um. Então, você pode diminuir. Coloca 3s1. Diminuir pode, aumentar nunca, ok? Então, depois que você fez isso, então agora a gente vai separar os elétrons das camadas. O nível 1 é a camada K. Então, na camada K cabem 2 elétrons. Para que o nível 2 repetiu. Quando repete, a gente soma os elétrons. 2 mais 6, 8. Então, na camada L tem 8 elétrons. O nível 3 é a camada M com 1 elétron. Mais um exemplo. Agora vamos fazer do cromo, cujo número atômico é 24. 1s2, terminou a seta, volta. 2s2, terminou a seta, volta. 2p6, 3s2, terminou a seta, volta. 3p6, repara que depois do 3p6, o que você tem que colocar é 4s2. Quando terminar a seta que você voltar, o próximo que você pegar é 3d10. Só que dê uma olhada. Aqui já tem 10, com mais 10, 20. Se você colocar o 3d10, vai passar, que vai ficar 30. Como você quer apenas 24, então você pode diminuir 3d4. Então, olha, 1 é a camada K com 2 elétrons. A camada 2 repetiu. Então, L, 8 elétrons. Olha, aqui a camada 3 tem aqui, tem outro 3 aqui, ó. Então, você tem que somar todos os elétrons.
a camada M tem um total de 12. E a camada K, total de 2. Vamos voltar para o sódio. O sódio terminou com o subnível S1. Então, aquele subnível é chamado de mais energético. E o cromo D4. Então, D4 é o subnível mais energético. O sódio tem 3 camadas. E o cromo ficou com 4 camadas. Vamos ver mais uma coisa que tem que saber. Voltando na distribuição do cromo, terminou em 3D4. O 3D4, como foi o último que terminou, ele é conhecido como nível mais energético. O nível mais energético é o nível que tem mais energia pelo diagrama de Pauling. Não significa que ele seja o nível mais afastado do núcleo. O nível mais afastado no núcleo, no caso, é o 4S. Dê uma olhada no início da distribuição. 1s2, 2s2, 2p6. Somando os elétrons, dá um total de 10 elétrons, que é idêntico ao número atômico do neônio, que é um gás nobre. Os gases nobres, você pode colocar ele no início, gás nobre, que é um número atômico 10, não colocar aquele começo da distribuição eletrônica e terminar com o restante. Também é válido. Ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.